Olá, pessoal! Estou aqui novamente para dar continuidade no nosso quadro sobre as personalidades espíritas. Hoje falaremos sobre a Hermance Dufaux, que foi uma das médiuns que colaborou no processo da codificação da doutrina espírita, junto de Allan Kardec e outros médiuns. A Hermance Dufaux nasceu numa cidade próxima a Paris, na França, no ano de 1841, chamada Fontainebleau. Ela era filha de um importante produtor de trigo e vinho nessa região. Eles eram uma família nobre e tinham um contato muito estreito com o imperador Napoleão III e a imperatriz e toda a nobreza da região. Era uma família católica. E a Hermance, aos 12 anos de idade, por volta do ano de 1853, começou a apresentar alguns distúrbios nervosos. E o seu pai, preocupado com a situação em que ela se encontrava, nessas disfunções nervosas, vamos dizer assim, chamou um famoso médico chamado Maldigny para fazer uma avaliação da sua filha. Cliver Maldigny pediu que a jovem Hermance segurasse um lápis em sua mão nessa avaliação e pediu que ela deixasse, né, que a sua intuição ou, né, que a sua vontade fizesse com que o lápis ali deslizasse sobre o papel. E assim ocorreu. O diagnóstico que o Dr. Maldigny prescreveu, né, à filha do Sr. Dufaux, era mediunidade, um mal que estava atingindo diversas moças também na América do Norte e outras cidades da Europa. Era o surgimento do espiritismo, então várias moças estavam realmente passando por esse processo, por terem uma sensibilidade maior e estarem ali percebendo essas presenças, né, dos seres espirituais e trazendo essas mensagens. Por ser de uma família católica, o Sr. Dufaux ficou muito preocupado com a situação da filha. E depois desse diagnóstico do médico, um outro estudioso, o Marquês de Mireville, ficou interessado também no caso dela e visitou a família uma semana depois para tentar entender o caso. Ele também fez o mesmo teste. A menina, na verdade, se recusou num primeiro momento. A família aceitou que esse teste fosse feito, mas a menina não queria fazer porque ela ficou muito assustada depois da primeira vez, né, que foi feito o teste. E ela não tinha vontade nem de fazer as suas tarefas, né, as suas lições de casa, porque ela tinha medo, ela sempre fazia com alguém ali junto dela. Depois de muita insistência, ela resolveu fazer esse teste e o Marquês de Mireville também tinha ali as suas preconcepções do que estava acontecendo com ela. Também pertencente ao círculo, né, da religião católica, ele achava que aquilo podia realmente ser uma influência negativa, né, ali, uma influência do demônio, enfim, né, aquelas coisas todas que a gente sabe que circulavam nessa época com relação a tudo isso que estava acontecendo. Só que, como ele era muito amigo da família, ele procurou dar uma explicação de que a menina estava sendo sugestionada por todos os ensinamentos, né, que o pai já tinha passado para ela, né, por pertencer ali a um ciclo, um meio onde as pessoas eram cultas e estudavam bastante, então ele quis dizer que a menina absorveu esses ensinamentos e acabou transmitindo as informações. No dia em que ele foi fazer o teste com ela, ele foi recebido uma mensagem de um antigo rei da França, o rei Luís IX, e foi trazido ali uma mensagem que comprovou que realmente era ele. O Marquês foi perguntando algumas coisas e as respostas foram dadas de forma que ele entendesse que aquilo era bem particular, ou seja, né, que era realmente o espírito que estava se comunicando. Mas, devido ali à crença na religião católica, eles não podiam afirmar, né, que aquilo se tratava de uma comunicação com os mortos. Afinal de contas, a religião não permite que se pense dessa forma. O pai, bastante preocupado, procurou não insistir muito nesse assunto e preferiu crer, né, que a sua filha estava realmente tendo ali uma comunicação, mas que isso não era nada negativo. No ano de 1857, a Hermance finalmente conhece o Allan Kardec,
Mas quando ela conheceu Allan Kardec, ela já havia escrito 2 autobiografias. Trouxe a história, né, de São Luís IX, ditada por ele mesmo, aos 12 anos de idade, em 1853, e um ano após, a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, em 1854. Ela ficou muito conhecida por ser a médium historiadora, que trouxe ali histórias, né, e autobiografias de personalidades importantes. Ela foi cofundadora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com Kardec, e ela fez também a revisão da 2ª edição do Livro dos Espíritos, no ano de 1860. Depois de um tempo, não se ouviu mais falar do nome de Hermance na sociedade. Ela foi muito participativa durante muito tempo. E um dos mentores espirituais dela, que era o São Luís, ele passou a ser um mentor espiritual do próprio Kardec e da Sociedade Parisiense, trazendo ali várias recomendações de como é que o trabalho deveria ser conduzido. Só que a partir de um determinado momento, a partir do ano de 1859, não se nota mais nenhuma menção, né, ao nome de Hermance. Então acredita-se que ou ela tenha se casado, ou como aconteceu com as outras médiuns, né, que trabalharam com Kardec, como as irmãs Baldwin, a Ruth Jaffet, pode ter se casado, mudado da França, né, e ter seguido ali a sua vida e não ter mais continuado fazendo esse trabalho das psicografias. O Kardec continuou divulgando o trabalho dela, porque era um trabalho bastante importante. Encontra-se ali informações importantes, publicações na própria Revista Espírita. O Senhor Dufour foi muito importante também nesse processo, porque ele auxiliou com a parte burocrática, para a própria abertura da sociedade e outras coisas importantes que eram necessárias, né, para todo esse surgimento e o fomento e a divulgação da doutrina espírita. Ela trabalhou, foi praticamente o braço direito do Allan Kardec durante bastante tempo. Mas, depois de um tempo, realmente não se ouviu mais falar da Hermance. Mas fica aí, né, a importância que ela teve e, atualmente, ela passa, através de mensagens espirituais, também orientações e outras palavras aí com relação ao espiritismo, continua fazendo esse trabalho, só que aí lá no plano espiritual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostarem, deixem o seu like e continuem nos acompanhando aqui no canal para mais vídeos e mais publicações. Obrigada e até o próximo.